Olá, olá, olá! Então aqui estamos hoje para eu te poder falar sobre mais uma temática. Então, mais uma vez, isto vai ser uma série de 2 vídeos. O tema é o descanso e porque é que é tão importante o descanso. E então fica atento porque vai ser o vídeo 1 e depois o vídeo 2, está bem? Antes de mais, antes de passarmos para a temática, quero agradecer-te do fundo do coração por estar sempre desse lado e dizer-te que eu lancei uma nova turma da mentoria, portanto, mais 12 semanas, onde eu vou poder ajudar-te a descobrir e a transformar os teus resultados e a tua vida. Já sabes, se tu queres, vai ao link da minha bio no Instagram, ou vai ao meu Facebook, ou ao meu YouTube e vais encontrar lá os links ao meu site, sainascimentocoach.com. Vais encontrar lá os meus links para poderes aceder à mentoria, como é que tu podes comprar e poderes entrar nesta turma da mentoria. Já sabes que as vagas são super limitadas e não vais querer perder pitada, tenho a certeza absoluta disso. E esta fase vai-te ajudar nesta fase e poderes entrar efetivamente no verão, no próximo ano letivo, de uma forma completamente diferente daquela que estás agora, ok? Então vamos passar para a temática em si. Eu queria te falar sobre descanso. E porquê é que o descanso é tão importante? Existem N de estudos, não é? Referentes ao descanso, existem N de livros, porque é que dormimos, o Reset, e muitos outros livros sobre o descanso, sobre o sono, mas o descansar não é só sono. O sono é uma grande parte do nosso descanso, mas existem várias formas de nós ativarmos descanso na nossa vida. E então aquilo que eu te queria trazer hoje é sobre a importância do descanso na nossa vida. Seja através do sono, não é? Que efetivamente quando dormimos menos horas que aquelas que devíamos, estamos a acelerar o envelhecimento do nosso corpo e a acelerar o aparecimento de doenças. Isto não é uma novidade daquilo que eu te estou a trazer, mas aquilo que eu te quero trazer tem a ver com a parte do desenvolvimento pessoal e porque é que é tão importante contemplarmos o sono na nossa vida, ok? Então, o sono e o descanso, não é só o sono. O descanso é a única forma que nós temos por exemplo, de restaurar e de fazer quase um reset ao nosso cérebro, mas também ao nosso corpo, ok? Então, por exemplo, quem treina consegue perceber efetivamente as vantagens de fazer os dias de descanso ou fazer treinos que proporcionem a recuperação dos treinos mais intensos, porque conseguem perceber que fisiologicamente é muito desafiante manter sempre níveis exigentes de treino ao nosso corpo. E não é só o que nós fazemos semanalmente ou diariamente, mas também quando pensamos ao longo do ano. Nós conseguimos olhar para todos os atletas de competição e percebemos que eles fazem uma paragem, às vezes de um mês e meio da sua época, por exemplo, no verão, não é? Ou quem são os mais nórdicos, naquelas situações de não poderem treinar nos períodos mais adversos do inverno, no inverno, isso depois depende de país para país, como é óbvio, das condições de cada um, mas também existe uma pausa do treino semanal e também existe durante o dia um treino que é mais intenso, mas também um treino que é menos intenso e existe um momento de pausa sem treino, ok? Mesmo para atletas que treinam muito. Então, quem treina consegue perceber efetivamente o poder do descanso. Mas às vezes achamos que o descanso que nós devemos ter é só aquele descanso físico de ir para a cama ou de fazermos estas pausas. Mas também existe o descanso mental e o emocional e ele está interligado. E é interessante perceber que nós não damos o valor suficiente ao descanso. Aliás, existe um grande paradigma de que só precisa descansar quem é fraco, só precisa descansar quem não tem genica suficiente, que as pessoas que descansam são preguiçosas. Temos muito esta cultura de que devemos estar sempre em ação, sempre em ação, sempre em ação. E mulheres, isto para mim, eu tenho referido isto tantas vezes, porque eu senti isso no meu corpo e às vezes ainda sinto, o facto de nós queremos assumir o nosso papel na sociedade como não sendo o sexo mais fraco, como não sendo o género mais fraco, como sendo mulheres independentes e fortes, está-nos a levar para um caminho de doença brutal, doença mental, física e emocional, que tem sido cada vez mais notória. Nós não temos que estar sempre em ação, nós não temos que provar nada a ninguém, nós temos que cuidar de nós e fazer aquilo que nós escolhemos fazer, ok? E porquê é que eu te estou a trazer isto? Porque ter momentos do nosso dia de pausa é fundamental. E momentos de pausa de 10 minutos já têm um impacto positivo na nossa saúde mental, física e emocional,
ok? Isto é o que os estudos dizem, está bem? Mas deve estar na nossa agenda esses momentos de pausa. Dormir o suficiente é fundamental, sem dúvida alguma. A privação de sono pode nos trazer irritabilidade, angústia, nervosismo, perca de capacidade física, de dificuldade em manter uma postura correta, porque quando nós estamos com sono tendemos a relaxar os músculos para poupar energia, não sei se vocês sabiam, para poupar energia, tendemos a fazer isso. Também podes controlar o apetite, há pessoas que podem ficar sem apetite, há pessoas que podem ficar com o apetite maior ainda. Obviamente o tónus muscular também tende a perder-se ou a ficar impactado por causa da falta de sono e descanso, sem dúvida alguma. Pode também levar a ansiedade e depressão, ok? E, portanto, dormir pouco e não descansar afeta efetivamente todo o nosso corpo, toda a nossa mente, todo o nosso sistema emocional e, portanto, toda a nossa vida. Eu estou-te a falar isto na ótica do desenvolvimento pessoal, não na ótica do médico, não na ótica do enfermeiro ou do psicólogo, na ótica do desenvolvimento pessoal. E para mim no desenvolvimento pessoal há algo que é super importante, que é a tua agenda é o teu dia. E o teu dia devia ser a tua agenda. Então, se tu queres efetivamente ser mais produtivo, gerir melhor o teu tempo, gerir melhor as tuas emoções, teres tempo para cuidar de ti, teres tempo para teres uma higiene mental, emocional e física que te permita ser uma pessoa saudável e uma melhor pessoa, o descanso tem que fazer parte dela. As pausas e o descanso. O descanso diário, que passa pelo sono, mas também por algumas pausas que devemos colocar, e as pausas devem ser pausas. Não é pausa para ir fumar um cigarro, não é pausa para ir para as redes sociais, não é pausa para ir beber um café. É pausa, em silêncio, relaxado. Pode ser deitado num colchonete, pode ser sentado na cadeira, até pode ser em pé. Mas é pausa. Pausa. Redes sociais, notícias, conversas, música. Pausa mesmo, ok? É fundamental para fazermos um reset. É importante que ela esteja no nosso dia, ok? E também é importante a pausa semanal, sem dúvida alguma, não é? Que é aqueles momentos, aquele dia que nós tiramos, aquela tarde, aquelas 2 horas, não interessa quanto tempo é. Podes ter uma agenda super atarefada, mas teres 2 horas, um dia, uma tarde, uma manhã, o que fizer sentido para ti na tua agenda, como o teu momento para a tua pausa, é fundamental. E planear as coisas que gostas de fazer, para fazer essa pausa, não é? Pausa do mundo, ou então deixares em branco, simplesmente para tu escolheres, quando chegar a hora, de fazeres aquilo que tu quiseres. Então, a ciência confirma, sem dúvida alguma, que o sono é o grande restaurador do sistema nervoso e a única maneira de preparar o nosso cérebro para o dia a seguir. Sem dúvida. E as pausas são fundamentais durante o dia para isto também. Porque se eu conseguir fazer pausas durante o dia, e não é por acaso que os bebés que dormem a sesta dormem melhor à noite, não é? Os bebés que dormem uma sesta não ficam tão irritados, o seu sistema nervoso não fica tão alterado, as suas emoções não ficam tão alteradas e, portanto, depois chega menos irritado e consegue ter um sono mais tranquilo à noite. Olhem que não é assim tão diferente connosco. Quem consegue ter pausas no seu dia, consegue chegar a casa num estado que não é extremo, não é um estado de irritabilidade, não é um estado de angústia, é um estado harmonioso dentro daquilo que é possível, dependendo daquilo que é o dia de cada um, para depois ter um sono reparador. Ok? Os dias em que normalmente nós estamos mais agitados, são mais intensos, temos mais dificuldade em dormir. E isto não é preciso ser científico.